Quero começar a palavra de hoje, quero que você abra comigo. Nós vamos ler Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Amém? Há um silêncio nessa igreja. Tá tudo bem, irmão? Você está aqui? Amém? Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Versículo 1, vamos ler o versículo 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Quero pregar essa noite. Tem alguém que quer receber uma palavra de Deus? Diga amém. Mas eu tenho colocado algo no meu coração e eu compartilhei quarta-feira sobre uma mensagem de Deus e eu entendi que com certeza precisava se tornar uma série de mensagens. Então hoje eu quero continuar falando sobre o prompt de Deus. Amém? Diga isso comigo, o prompt de Deus. Pastor, o que é isso? Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que o mundo está se movendo por comandos. E o que mais está em alta é a inteligência artificial. Quem aqui já usou a inteligência artificial? Levanta sua mão. Deixa eu ver. Gente, vocês estão tecnológicos mesmo, hein? Misericórdia. Mas inteligência artificial, ela é uma parada muito louca. Para eu que já tenho 30 e pouquinhos anos, já é doideira. O que acontece após um comando tecnológico? Então eu tenho visto várias coisas acontecerem. São vídeos que parecem muito reais, mas que na verdade não são reais. Eu compartilhei domingo passado, na quarta passada, que eu vi uma canção de uma banda com mais de 800 mil streamings no Spotify. E essa banda não existe. É toda formada por inteligência artificial. Então eu uso bastante, porque facilita muito a minha vida. Eu sou muito curioso, então pergunto tudo lá. Esses dias eu perguntei assim: me dê uma dieta que eu emagreço 10 quilos em 3 dias. E ela respondeu assim: não tem jeito, vá na igreja. Mas tudo que você quiser, você pergunta para a inteligência artificial e ela faz. Ela tenta fazer pelo menos ali. E uma coisa muito, muito louca que está acontecendo agora, que está em alarde no mundo inteiro, é que eles querem inventar uma nova inteligência artificial, como se fosse a mãe das inteligências artificiais, que vai ter basicamente as mesmas funções de um ser humano. Vai ser uma coisa muito louca que eles já querem fazer, uma super inteligência artificial. E eu vi um cara falando isso na internet, que ele falou assim: cara, é tão louco. Eu perguntei para ela qual é a chance da raça humana ser exterminada depois que essa super inteligência artificial for criada. E ela colocou lá 50% de chance. Quem tem medo disso? Diga amém. Fala a verdade, você que gosta de um filme apocalíptico. Porque pensa comigo, se você pergunta para ela, faça com que acabe a fome no mundo, e se a inteligência artificial olhar para o ser humano e descobrir que é o ser humano que tem fome, vai acabar com o ser humano e acabar com a fome. Então eles estão nesses estudos para colocar limites, para tentar criar algo que eu não sei se vai dar certo isso. Para mim é o fim do mundo já, amém? Cuidado, irmão, com a sua testa, para você não tatuar o 666, amém? Amém, irmão? Porque a trombeta está prestes a tocar. Quem está comigo, diga amém. Só quem tem certeza que vai para o céu, levanta sua mão em nome de Jesus. Não me decepcione, irmão, vai comigo para o céu em nome de Jesus. 5 anos de Igreja Vitória pregando todo dia. Não, pelo amor de Deus. Mas a gente está num tempo muito maluco, irmão, concorda comigo? E é absurdo ver como rápido é, como a inteligência artificial ela consegue entregar coisas rápidas após comandos que nós damos para ela. Só que o que eu quero te dizer hoje é que isso não é novidade para Deus, porque Deus, Ele já mostrou para nós em Gênesis isso acontecer. Deus mostra para nós que a palavra dEle é um prompt, é um comando que gera realidades. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. A palavra de Deus liberada gera
realidades. Vou dizer mais uma vez, a palavra de Deus, quando liberada, ela gera realidades. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim, em nome de Jesus: o diabo não vai aprisionar a minha mente essa noite. Eu declaro em nome de Jesus que os meus pensamentos estarão focados em Jesus. E eu declaro sobre a minha mente, todo ataque de Nosferato caia por terra agora, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu ombro e fala assim, em nome de Jesus. Sobre o seu pescoço, diga assim, em nome de Jesus. Toda seta lançada, comandos malignos para destruir a minha vida, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Levante sua mão e diga, Senhor Jesus, eu sou livre essa noite para ouvir a sua voz sobre a minha vida. Amém. Você crê comigo essa noite? E essa palavra é tão séria porque foi libertador para mim. Porque nós recebemos comandos de diversas fontes. E o que a gente enxerga na inteligência artificial é muito interessante. Você dá um comando e algo acontece. Você dá um comando e um vídeo é gerado. Você dá um comando e uma música é gerada. Você dá um comando e um contrato é gerado. Uma pesquisa é gerada através de um comando. E a pergunta que Deus nos fez é: quais são os comandos que nós estamos ouvindo, que estão moldando a nossa realidade? Quais são os comandos que têm atingido a nossa vida? Por isso você precisa entender essa noite, irmão, que o que Deus tem para nós nesse culto é um novo comando de Deus que vem do trono sobre as nossas vidas. Hoje vem um comando de Deus e escute isso que eu vou dizer para você. Talvez hoje a sua realidade é uma realidade de tempestades, caos e confusão. Mas eu profetizo, por causa do comando de Deus, aquele que criou todas as coisas, Ele coloca ordem e shalom na sua vida. Shalom na sua casa, shalom na sua vida financeira, shalom nos seus sentimentos, shalom nos seus sonhos, shalom nos seus projetos. Tem gente que escolhe profissão porque quando era criança isso recebeu um comando, e o comando que ouviu gerou a realidade dela. Tem gente que hoje age de um jeito, a personalidade inteira dela é fruto de um prompt maligno, um comando do inferno sobre ela. Ela ouviu o comando e o comando gerou a realidade dela. E sabe qual é o problema? É que todo comando, diga bem forte comigo, todo comando que não vem de Deus sobre a minha vida gera uma realidade artificial. Não é a sua realidade. Talvez quando criança você ouviu do seu pai: seja homem e tenha várias mulheres. E você recebeu o comando e se tornou um cara adúltero. Eu declaro sobre você, essa não é a sua realidade. Essa não é a sua realidade. Talvez quando criança você foi abandonada pelos seus pais e sofreu uma orfandade e recebeu um comando maligno de que você não seria amada. Então você vive hoje angustiada, não se entrega, não consegue se entregar, não consegue amar ninguém porque tem medo de ser abandonada. Eu quero profetizar sobre você, essa não é a sua realidade. Talvez você está aqui hoje, não prospere em nada, nada dá certo, e sem saber, um comando maligno foi dito a seu respeito: não vai prosperar em nada, vai quebrar, não vai funcionar. O inferno fez um comando e você ouviu o comando do diabo e não tem prosperado. Eu declaro sobre você, essa não é a sua realidade. Os prompts que nós precisamos receber não vem dos homens, não vem da cultura, não vem da nossa família, mas vem da palavra que sai da boca de Deus. Olhe para mim, irmão, em nome de Jesus, escute isso que eu vou dizer para você. A palavra de Deus tem poder para ultrapassar o tempo e o espaço. Porque a Bíblia diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia. Não tinha lua, não tinha sol, não tinha noite, não tinha dia, não tinha tempo.
mas tinha a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi liberada, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E isso aqui estabelece um princípio de Deus para mim e para você, que toda a palavra de Deus liberada não atinge só a sua vida no hoje, mas cura o seu passado, cura o seu futuro, abençoa o seu hoje, o seu ontem e o seu amanhã, porque o Deus que eu conheço que libera palavras é o Pai da eternidade. Eu recebendo essa mensagem aqui essa noite em nome de Jesus. Se algo tocar o seu coração, não fique quieto, reaja, aplauda, diga glória a Deus, fale em línguas, sei lá, dá um trampolim, dê uma cambalhota, eu não sei o que você vai fazer, mas reaja a palavra de Deus, porque o reino de Deus são para aqueles que reagem a uma palavra que é liberada da boca de Deus. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando Ele fala, não tem quem pode parar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Aleluia! Aleluia! Eu não sei quais foram os comandos que você ouviu da sua vida, os comandos que vieram do medo para você, mas essa noite tem uma palavra de Deus para ser liberada sobre nós. E essa noite Deus tem uma ativação de fé para mim e para você, porque o que faz uma palavra liberada mudar realidades é ela ser liberada em um ambiente de fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Então escuta isso. Por que o diabo quer calar sua voz? Por que quando você vem para a igreja, o pastor Eberson fica enchendo o seu saco para você ficar falando as coisas? Porque o reino de Deus se move por palavras. Como que você adora? Cantando. E o que é a canção? Palavras em poesias, em melodias. Sim ou não? Tirando o pagode, que é tudo lerererará. Lerererará. Lembrou de algum, Iago? Você que é pagodeiro, se converta em nome de Jesus essa noite. Pagodeiro e corintiano, é muito difícil entrar no céu. É muita oração. Mas nós cantamos a tempestade, temer porque Ele acalma o vento. Irmão, você precisa entender que tudo que você está fazendo na igreja são palavras liberadas. Quando você ora, o que é a oração? Palavras liberadas. Está com o nome de alguém e fala assim: quando você ora, você mesmo acredita no que você está orando? Pode responder para as pessoas, para você ficar com bem vergonha. Então, tipo assim, pastor, minha oração não é tão forte, sabe? Mas eu falo lá. As palavras movimentam o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é movimentado por comandos proféticos, palavras que são liberadas. A sua vida, irmão, escuta isso, porque tem gente que está passando dificuldades hoje, que são frutos das suas próprias palavras. Mude as suas palavras, mude os comandos, e a sua realidade vai ser transformada. A primeira vez que eu fiz um comando para inteligência artificial foi muito engraçado, porque ela fez um boneco que não tinha nada a ver comigo. Aí eu percebi que o problema não estava na inteligência artificial, estava no comando que eu dei. Então eu melhorei o comando, e ela fez uma cópia própria minha. O que eu quero dizer com isso, com esse exemplo? Mude os seus comandos, e a sua realidade será transformada. O que você faz quando você abre a conta do banco? Aí, vai dar para nada esse mês. Pum, realidade criada. Como que você chama? Quem são os casados? Levanta sua mão, você que é casado. É para você, não disfarça não. Quando você acorda, como que você chama a pessoa do seu lado? Ô cavalo! Realidade criada. Porco, relaxada. Presta atenção, irmão, porque a gente pensa que essas coisas são... nada a ver, pastor, nada a ver. Palavras lançadas são ferramentas que o reino espiritual usa para agir.
a palavra que você fala, ela tem um destino. Ou vai para Deus, ou vai para o diabo. Por isso você precisa entender que é tão sério saber o que eu estou dizendo, para quem estou falando e no que eu estou crendo. Porque as palavras que eu libero, as palavras que eu tenho declarado, elas estão formando a minha realidade. Por isso eu descobri um segredo no Senhor que mudou a minha vida. Eu descobri que uma palavra alinhada com o propósito de Deus, em um ambiente de fé, faz o impossível acontecer. Vou dizer mais uma vez. Uma palavra liberada, alinhada com o propósito de Deus, em um ambiente de fé, faz o milagre acontecer. Aquilo que era impossível se torna possível. Aquilo que era inalcançável se torna palpável. Aquilo que era intransponível se torna presente. Porque quando você alinha a palavra com o propósito de Deus, é um ambiente de fé, a sua realidade é transformada. Levanta sua mão, eu quero profetizar sobre você. Essa é a noite que Deus te traz essa igreja, para mudar o seu vocabulário e para mudar palavras que estão saindo da sua boca. A sua palavra não vai mais trazer morte, mas vai trazer vida. Eu declaro em nome de Jesus os comandos celestiais do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, através das palavras que você vai liberar sobre a sua geração. Aleluia! Libere uma palavra de Deus sobre você. Diga aí: eu sou abençoado, eu sou bonito, cheiroso, magro. Aleluia! Não foi com muita fé aqui dessa vez. Mas quantas coisas nós somos transformados. Pastor, mas e lá em casa que só tem palavrão? Meu Deus do céu. Dá uma cutucada no seu irmão e falou assim: agora foi para você direto, boca suja. Por que o crente não fala palavrão? Por que o crente evita algumas palavras? Não sai nenhuma palavra torpe da sua boca, o que Provérbios diz. Cuide o que você está dizendo. E além das coisas que nós liberamos, preste atenção nisso, irmão, porque a nossa realidade ela é formada assim. Palavras que você libera, ou comandos que você escuta, formam a sua realidade. Então não culpe o governo pela realidade que você está vivendo. Não culpe a sua dor, os seus traumas, pelas realidades que você tem vivido. Não justifique seus erros. Não justifique nada, porque se você mudar as suas palavras, e você entender que Deus te deu chaves espirituais, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, as coisas serão transformadas na sua vida. Já percebeu que o diabo ele gosta de agir na nossa emoção? Ele gosta de falar pra gente assim: reclama, fala mal dos outros, habla e habla, habla e habla. E aí a gente começa a dizer as coisas, começa a reclamar de tudo, e a gente está vivendo a nossa realidade exatamente daquilo que nós reclamamos. É tão poderoso que se você entender o poder que há em Hebreus 1, porque a fé, olha isso, irmão, é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ainda não aconteceu, mas se você declarar pela fé, já está acontecendo. Eu faço isso todos os cultos, eu profetizo isso. Antes de você vir para cá para a igreja, irmão, antes de você vir com a sua família, e eu sei que talvez alguns aqui tiveram grandes desafios para vir hoje, quase não vieram. Existiam pessoas dessa igreja que estavam liberando palavras, orando por esse culto. Ontem aqui na igreja, pessoas estavam aqui profetizando, você e a sua família aqui hoje. Porque nós temos um poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder que está sobre as nossas vidas. Não diga para mim que é impossível, porque eu já vi Deus fazer coisas impossíveis. Não diga para mim que você está desanimado, porque eu já vi Jesus usar pessoas desanimadas e colocá-las em coragem profética para mudar gerações, assim como fez com Gideão, assim como fez com Moisés, assim como fez com Davi.
Davi, um homem que vivia escondido, cuidando de ovelhas em um pasto. E quando ele encontra o gigante Golias, em 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia diz que ele vai lutar contra Golias. Mas antes de tacar a pedra, antes de ter o confronto físico, real, teve um confronto verbal. Golias fala para ele: quem é você que vem contra mim com paus, pedras? Ele olha para Golias e fala assim: ainda hoje eu entregarei você nas nossas mãos. Você vem contra mim na sua força, mas eu vou contra você no nome santo do Senhor. O que fez Davi vencer aquela batalha não foi a pedra que ele lançou na cabeça do gigante, foi a palavra que ele liberou antes de ir para a guerra. Presta atenção, irmão, a gente tem que aprender a ter uma fé criativa e não uma fé reativa. A gente espera ficar mal para orar por cura, a gente espera ter problema financeiro para orar por prosperidade. Existe um tipo de gente que entendeu que pode criar sua realidade pela fé. Então antes de eu passar uma doença, eu já declarei: esse é o ano da minha saúde, esse é o ano que eu estou bem, esse é o ano que meus filhos vão crescer em bênção, em vitória, esse é o melhor ano da minha vida. Eu já declarei antes de pisar no mês de julho, antes de pisar no mês de agosto, antes de continuar os dias, porque o meu Deus não está preso ao tempo nem ao espaço. Ele é o Pai da eternidade, e eu declaro: esse é o melhor ano da sua vida. Aleluia! Chora catarabasora, catalarababaceira labas. Uma fé criativa que cria realidades. Essa é a noite que Deus tem para mim e para você. Uma fé ousada, irmão. A gente se tornou reativo demais, espera demais, só reage. Se levante em fé no Senhor, porque talvez a sua realidade hoje não condiz com o plano de Deus para a sua vida, e você sabe disso, mas você está se calando. Você não tem liberado a palavra, não tem dado comandos. São diversas vezes na Bíblia que Deus é chamado de Senhor dos Exércitos, porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho de graça, mas também é um Evangelho de espadas, para guerreiros de Deus, que se levantem contra as obras do inferno. O que você faz quando a sua família começa a discutir? Qual é a sua ação quando na sua casa vem uma contenda? Se calar, xingar, reclamar, ferir, porque se você só faz isso, essa é a sua realidade. Então se levanta quando alguma coisa acontecer. Antes de você dar as suas palavras como material para o inimigo agir na sua vida, vá para o seu quarto, dobre o seu joelho e comece a interceder, e comece a declarar: Senhor, toda confusão na minha casa caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, todo mal saia da minha vida. O diabo não pode tocar em mim, porque eu estou lavado pelo sangue de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra que eu caminho, e o comando de Deus para mim e para você não é que você é perdedor, mas Romanos capítulo 8 diz que em todas as coisas nós somos muito mais, muito mais, muito mais que vencedores. Esse não é o seu fim, ainda não acabou. Existe uma realidade vinda do céu para a sua vida. Se você acreditar, pelo amor de Deus, alguém aplauda o Senhor, celebra Jesus, grite a Ele: esse é o nosso Deus. Arabaxu cantarabás. Esse é o nosso Deus. Por isso hoje a nossa oração é: Senhor, eu devolvo para você todos os comandos que eu criei para a minha vida, para que o Senhor libere sobre mim, para que eu viva a sua realidade sobre mim. Essa é a minha história nessa igreja. Eu, como pastor, desde que eu comecei nessa igreja, eu tenho ouvido e buscado ouvir os comandos de Deus para nós, os comandos de Deus para essa igreja, porque eu sei que um comando liberado de Deus para mim e para você, irmão, pode mudar a nossa realidade. Então, em nome de Jesus, chega, amém? Fala assim para quem está do seu lado: chega. Ou você muda,
ou a inteligência artificial vai pegar você lá na esquina. O homem tentando criar aquilo que já existia há muito tempo. O homem tentando fazer o que a palavra de Deus já diz para a gente fazer. Pois na sua boca há o poder de vida ou morte. O poder de vida está na sua boca. Por isso eu quero fazer uma oração agora. Você que é mãe e está aqui hoje. E Deus me cobrou porque Ele falou assim: filho, há quanto tempo você não ora pelas crianças na igreja, no altar? Faça isso todos os domingos. Como igreja nós liberamos as palavras sobre os nossos filhos. Você, mãe, não deixe passar da sua vez o poder de virar palavras de destino para os seus filhos. Porque tem muitas mulheres que hoje são mães, mas que vivem em realidades confusas, porque a sua própria mãe lá atrás liberou um comando. E você sabe disso. Então na sua vez, faça certo. Então feche seus olhos, você que é mãe e está aqui nessa igreja hoje. E repita comigo assim: eu declaro, os meus filhos são herança do Senhor, flechas na minha aljava, e eles serão e irão mais longe do que eu fui. E eu profetizo cura sobre os meus filhos, salvação sobre os meus filhos. Como mãe, eu profetizo sucesso e prosperidade sobre a vida deles. Amém. Quem está entendendo, diga amém em nome de Jesus. Essa é a sua oração todo dia. Mães de joelhos, filhos em pé. Homens que estão aqui, feche seus olhos, vamos orar comigo. Você tem uma responsabilidade. Não se curve à pressão desse mundo. Eu sei que sobre você existe um peso, uma responsabilidade, mas a sua palavra tem poder para mudar realidades. Se levante como homem de Deus. Ore comigo essa noite, diga assim: em nome de Jesus, eu me levanto como homem e sacerdote e declaro que a minha casa está guardada e protegida contra todo ataque do inimigo. Eu declaro sobre a minha família que toda maldição dos meus antepassados percam a força agora. E eu abençoo os meus filhos, os filhos dos meus filhos, as minhas próximas gerações. E eu me levanto como sacerdote, como cabeça do lar, como provedor do Senhor sobre a minha geração, em nome de Jesus. Amém e amém. Ninguém vai aplaudir para os homens, coitados. Fala mais forte, você que pode. Vamos lá, Igreja Vitória. Nunca é só mais um culto. Essa noite os céus estão abertos sobre a sua vida. Aleluia. Davi vai para a batalha com Golias. Ele libera a palavra: eu não vou contra você no meu braço, eu vou na força do Senhor. E então o gigante cai, porque uma palavra foi liberada. Gigantes são derrubados. É por isso que a gente tem que orar, é por isso que a gente tem que adorar, é por isso que a gente tem que liberar palavras, comandos celestiais, porque os comandos que nós liberamos transformam a nossa realidade. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Então, pela fé, irmão, começa a planejar e visualizar a vida que Deus tem para você, o casamento que Deus tem para você, a família que Deus tem para você, e começa a declarar. Começa a declarar, porque essas declarações vão transformar a sua vida, vão transformar a sua casa. É por isso que o diabo luta tanto contra a sua vida, porque você é muito importante. É por isso que as tempestades sobre você
são grandes, porque você é importante. O seu chamado é grandioso. Quem está entendendo? Diga amém em nome de Jesus. Não se curva, os gigantes virão. Não se curva, porque os levantes do inimigo virão contra você. Os comandos malignos tentarão transformar a nossa vida. Mas nós somos aqueles que estão escritos lá em 1 João capítulo 5. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você está numa igreja chamada Vitória. Parece um nome, mas é um decreto. Você está num lugar que Deus já liberou uma palavra sobre nós. Não é para diferenciar a gente de outras igrejas por causa de uma denominação, mas é para que a gente levante uma bandeira sobre essa cidade. É por isso que nós declaramos que sobre o divórcio nós teremos vitória. É por isso que nós declaramos que sobre a orfandade nós teremos vitória. É por isso que nós declaramos que contra a ansiedade e depressão nós já temos vitória. Vitória é uma palavra de Deus para mim e para você. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé que nós conquistamos, é pela fé que nós nos vivemos, é pela fé que nós nos movemos. E esse é o tempo do movimento apostólico de Deus sobre essa igreja. Esse é o tempo em que os céus liberaram sobre nós uma unção para determinar coisas, o chamado apostólico, para colocar sentenças do diabo anuladas sobre as gerações, estabelecer decretos espirituais como juízes sobre essa cidade. Eu declaro sobre a sua vida uma autoridade do Senhor para decretar coisas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Diabo, você não vence mais, você está debaixo dos nossos pés, porque o maior está em nós, não está no mundo. Ele é o maior, agindo Deus. Quem pode impedir o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada impossível para Deus. Vamos, libere uma palavra, vamos. Era basura, cantarabas. Onde está minha banda de louvor? Vamos meninos. Ele fique em pé no seu lugar, há uma glória de Deus aqui nesse lugar. Palavras de destinos para a sua vida. Você que passou esse ano só tempestade, eu declaro pela palavra de Deus uma nova realidade. Um novo comando sobre a sua casa, um novo comando sobre a sua vida. É tempo de shalom sobre você, é tempo de abundância sobre você, é tempo de paz para você. Seja livre. Eu declaro em nome de Jesus os comandos celestiais sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Em nome de Jesus nós declaramos vida, nós declaramos avivamento. Você que estava desanimado, você que estava com medo, seja livre, seja forte, corajoso, não tenha medo. Deus está com você, Deus está do seu lado. Seja forte, corajoso, seja forte e corajoso, porque se preciso for, o mar vai se abrir. Se preciso for, Jericó vai cair. Se preciso for, Ele vai fazer. Ninguém pode parar o Deus que é imparável. Ninguém pode parar o Deus que é invencível. Ele é. Libere o seu grito de vitória ao Senhor. Libere o seu grito. Vamos. Não para, vamos, não para de adorar, não para de glorificar, não para de aplaudir, não para, vamos. Levante sua mão e diga a tempestade, vamos. E a tempestade. Você acredita nisso? Vamos! Libere a sua realidade!
coisas vão ser transformadas, realidades serão mudadas. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, Yeshua, mais fogo, mais glória, mais unção, Senhor, derrame sobre nós. Queremos ver seu nome sobre todo nome. Pegue na mão de quem está do seu lado, no seu lugar.